Sejam bem-vindos, vocês aqui com a gente, mais uma vez no Frequências da Alma. Trago a Cristina aqui comigo, Cristiana Leski. Olá, a gente trouxe hoje um tema para vocês, que é como desenvolver a mediunidade lúcida e com segurança. Então, eu trago a Cris aqui com alguns itens, alguns tópicos para a gente falar, para a gente poder desenvolver e abrir todos os caminhos que tem dessa parte aí. Então, a gente vai falar sobre obsessão espiritual e física, a gente vai falar sobre vampirismo, ataque de obsessores, influências mentais, projeções umbralinas e mais coisas que vocês vão sabendo aqui no decorrer do nosso bate-papo. Cris, fala pra gente um pouquinho dessa coisa de a gente tá sempre, desenvolvendo a nossa mediunidade de forma segura, de forma lúcida, porque senão tem consequências, Tudo gera uma consequência. A gente tem o lado positivo e negativo, a gente vem sempre falando aqui, o sagrado, o profano, a luz, as trevas, o feminino, o masculino, sempre equilibrando tudo isso, o bem e o mal. E a gente precisa falar um pouquinho de quais são as consequências, E tanto é que as pessoas têm tanto medo. A gente tem medo porque quando a gente acessa uma coisa que é muito negativa, teve um porquê, alguma coisa aconteceu, Não é por acaso. Então, se a gente começar falando sobre a obsessão espiritual e física, Cris, o que você falaria pra gente aí? O que as pessoas podem entender dessa obsessão? Então, a gente tem a auto-obsessão. Toda obsessão começa pela auto-obsessão, que é você atrair um determinado espírito, uma alma em sofrimento que esteja em afinidade com a tua vibração. É um padrão energético, É um padrão energético, Eu só atraí porque eu também tô. Exatamente, essa é a auto-obsessão. A gente fica se auto-obsediando o tempo todo. Por conta das reclamações, por conta de sentimentos negativos, de emanação de pensamentos que a gente fica alimentando, E a gente acaba trazendo vícios, brigas, enfim. A gente acaba... exigência do dia a dia, a gente se exige no fim da história, Isso, e acaba padrões atraindo. em volta da gente. Sim, acaba atraindo esses obsessores. E nós temos aí dois tipos. A gente tem aquele obsessor que é atraído por nós, que ele está ligado à nossa vibração, e a gente tem aquele que é o perseguidor, aquele que está nos perseguindo. De vidas passadas, dessa vida existente, por conta de vingança, por conta de pactos que a gente fez de alguma forma, exatamente, isso aí, passado. perfeito. Fomos, nós tivemos lá nas cruzadas, nós tivemos lá na época da caça às bruxas, nós tivemos em tudo isso. E a gente é perseguido por conta de erros que cometemos, inclusive com esses irmãos que estão em sofrimento, porque desconhecem a luz, desconhecem o bem, eles estão dentro da escuridão. Alguns estão porque se mantêm, preferem se manter ali. Fizeram a escolha, Fizeram a escolha. Outros estão porque são escravizados ali e acabam nos prejudicando através dessa obsessão de vingança. E isso pode ser um pacto, Pode. Meio que de comum acordo entre eles, nessa relação aí que já não era equilibrada. Pode. Aí faz um pacto de sofrimento, um pacto de escravidão, um pacto... Tem vários tipos de pacto que a gente pode encontrar. Um dos mais falados, ouvidos e que a gente entende são as promessas. Sim. O pacto, ele está ligado às promessas, às juras, Existem tantas juras de amor eterno, fidelidade. Exatamente. Estarei com você a minha vida inteira. Um pedaço de mim vai com você hoje. Essas brincadeiras, essas falas bobas que acabam comprometendo a gente Isso de alguma aí. forma, prendendo as almas. Verdade. E incentivando, aquele processo de eternidade. Você faz uma promessa que você não cumpre. Você faz uma jura que você não cumpre. E sabe por que a gente não pode cumprir? Porque para cada encarnação a gente vem para uma determinada lição. A nossa missão em cada encarnação é com uma determinada pessoa. Ontem, o nosso marido pode ter sido
o nosso irmão, hoje pode ser nosso pai, amanhã pode ser o nosso tio, e assim vai, a gente vai desenvolvendo isso. A cada aprendizado, ele vai trazendo uma relação diferente com as pessoas, né? Pessoas que a gente não tem vínculo nenhum de sangue, mas que a gente considera, tem um amor, tem um carinho muito grande de amizade. De caramba, eu gosto mais dessa pessoa como se fosse um irmão do que os meus próprios familiares. Isso são situações de vidas passadas e que a gente acaba falando, fazendo promessas, fazendo juras, e aí se tornam pactos. E é uma sintonia, né, que a gente percebe durante a vida. A gente não sabe por que a gente se liga a essas pessoas, mas que já teve algum tipo de conexão espiritual em outras vidas. Então, às vezes, a gente tem realmente amizades incríveis, assim como a gente também tem inimizades, né? Que a gente bate o olho e fala, Deus me livre, não quero ficar perto daquela pessoa. Verdade. É uma coisa que parece que atrai e a gente sente realmente aquilo muito negativo. Então, a gente precisa observar e entender que essas coisas podem estar acontecendo. Às vezes, tem um pano de fundo atrás de uma situação e a gente não entende como desfazer ela. Então, esses pactos, eles ficam no tempo presente, atrapalhando a gente. Então, às vezes, é uma obsessão espiritual e, às vezes, é um obsessor em vida também, né? A gente tem pessoas que não precisam estar mortas, mas que estão vibrando pra gente vida. E isso é pesadíssimo, né? Muito, muito pesado. A gente tem aí os obsessores encarnados para encarnados, desencarnados para encarnados, encarnados para desencarnados. E é complicado, é muito complicado. É uma situação que vai se tornando uma bola de neve, porque você vai fazendo deixando crescer uma energia negativa externa que ela acaba ficando interna, aí vem os problemas, né? A gente tem aí não só o campo das promessas e juras, como a Ju falou, os pactos, realmente pactos, porque fizemos pactos em vidas passadas, né? Até pela imaturidade espiritual, pela falta de conhecimento, pela falta de equilíbrio emocional, a gente acabou fazendo pactos em vidas passadas, por isso que nós estamos reencarnando, por isso que estamos encarnados, né? Para a gente poder tratar, para a gente poder se equilibrar, para a gente poder desfazer tudo aquilo que a gente fez. E aí a gente vem aí com aquele que está encarnado e está te obsediando. Obviamente, ele está cercado de obsessores, né? E está te perseguindo dentro também de uma obsessão que não é só dele. Aí a tua sintonia, você chamou isso para você, entendeu? Sim, com certeza. E eu falo também daquelas, sabe a magia intencional que vem, é obsessora também, né? Aquela intenção, assim, da pessoa de querer ter uma de pensar o tempo todo você, né, sobre emanar você, pensamento negativo. Exatamente, emanar esse pensamento. Isso cria também uma corrente energética muita muito forte. coisa. É uma magia, né? É uma magia. O poder mental é uma magia. Se a pessoa consegue projetar aquilo, né? Se ela consegue, dentro de uma frequência, emanar aquela maldade, aquela ruindade, aquela coisa que ela carrega. Nossa, ela essa projeção é muito prejudica, forte, né? Sim, engraçado. Assim, é muito interessante saber que esse tipo de magia, ele não é feito diante a raiva. A raiva é um desequilíbrio emocional muito grande que te deixa, ela acaba prejudicando não só a quem você está emanando ela, mas a você também. Sim. A magia, através do pensamento, ela é feita friamente, ela é neutra. Ela não pode estar ligada à emoção. Nada que você projete não pode estar ligado à emoção, senão você desequilibra. Até porque é um caminho para te encontrar. Nossa, é um caminho. Forte. Se você emana aquilo dentro da tua emoção, aquilo vai ficar marcado. Vai ficar escrito. Se fosse um trauma na áurico, né? Isso, vai ficar escrito.
Então, a pessoa para praticar uma vibracional dela. É uma assinatura vibracional. A pessoa para fazer e acontecer, ela tem que estar totalmente neutra dentro das suas emoções, só focando o seu pensamento, projetando aquilo, mas de uma forma que ela crie, tá? Ela tem que construir dentro da mente dela, uma imagem de tudo aquilo que está acontecendo, sem emanar raiva, sem emanar nada. Nossa, uma doença, nem amor, gente, não é possível. É uma psicose, né? Mas é mesmo, né? Se parar pra pensar, é uma psicose, né? Uma maldade muito grande. Com né? certeza, você materializa ela. Um psicopata, né? A gente não vê aí os psicopatas que são estudados e eles não têm nenhum tipo de emoção. Tem uma parte do córtex, né, deles que não funciona. Que não funciona. E eles fazem aquilo sem dó, sem piedade. Sem dó, sem piedade e sem arrependimento. A pessoa que entende e que sabe movimentar esse tipo de magia através do pensamento, também. Ela também não tem emoção. É muito ela poderosa, não né? tem nenhuma emoção. É muito poderosa. E ela já está totalmente ligada à escuridão, às trevas. Né? Ela fez um pacto com as trevas. Sim, né? Pra mexer nessa energia toda. Né? Exatamente. Não tem como ter um lado bom depois disso tudo. Não. Nossa, gente. Aí depois a gente também pode falar hoje sobre o vampirismo, tá? Que também tá muito relacionado a esse tipo de energia obsessora, né? São pessoas que estão do nosso lado e estão sugando, porque elas não estão com energia boa, elas pensam o tempo todo, plasmam, né? Aquela energia da frequência baixa e elas vêm perto da gente e a gente sente, né? Daquele soninho, daquela coisa assim, um mal-estar, e você vai falando com a pessoa e você vai bocejando e não tem jeito. Aí chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus, quero ir embora daqui, porque eu já sei que é a energia dessa pessoa. Então, o vampirismo acontece muito. E o vampirismo também tem duas... Aliás, tem vários caminhos aí, mas esses dois caminhos é muito interessante, que é o com intenção e o sem intenção. O sem intenção, aquele que não é intencional, está ligado ao que a Ju falou. São as pessoas que já têm o hábito da energia negativa. Tudo reclama, tudo lamenta, tudo tá ansioso, se vitimiza demais. Tem problema, às vezes, quando não tem problema, já tá esperando um problema, tá criando. Isso. Porque já tá condicionado a esse estado mental da negatividade, do problema. Então, assim, a gente tem que observar essas pessoas, a gente tem que seguir o nosso processo, né? Na verdade, eu não vou recriminar ninguém, mas eu preciso me afastar de pessoas que me fazem mal. Isso é uma conduta que a gente tem que ter pro nosso bem-estar. Pra gente e já tem desculpa te cortar, Ju, já tem aliás, além desse, tem o intencional. Isso. Intencional está justamente naquela pessoa que tanto a pessoa que te inveja, como na pessoa que provoca a tua inveja. Cris, eu sinto muito, sabia? E eu preciso sair do lugar, ou eu começo a fazer aquela proteção em volta de mim, né? E eu vejo que aquilo acalma, só que daqui a pouco vem com tudo. Aí, de novo, eu faço a minha expansão de energética, daqui a pouco vem de novo, e daqui a pouco eu falo, não, vou embora, porque não tô dando conta. É verdade, é muito forte. Da inveja, porque é negatividade. É intencional. E aí, a pessoa, ela te emana aquilo, né? De uma forma bem... Ela não inveja o que você tem. Não é esse tipo de inveja. Ela inveja o que você é. Exatamente. Esse é que é vampirismo. Esse tipo de inveja é que está ligado ao vampirismo intencional. Tá? E suga as tuas energias, né? Acabam sugando as tuas energias. Porque não é pelo que você carrega, pelo que você tem, mas é pelo que você é, pelo que você... Pior ainda. Pior ainda, bem pior. Então, pessoal, agora a gente vai para um próximo passo. A gente vai falar sobre os ataques de obsessores e também das influências mentais e projeções umbralinas. Então, Cris, fala pra mim aqui, quando a gente fala de ataques obsessores, o que isso pode ser? Por exemplo, uma pessoa que ela começa a sofrer ataques, ela pode sofrer ataques na rua, em casa, como que funciona um ataque? Pode ser de noite, dormindo? Sim, geralmente o ataque de obsessores, ele
ele acontece durante o sono, Uhum. tá? Dentro de uma projeção astral, que seria Sim. você ser levada a um local umbralino, uma zona umbralina. Esses são os mais... o que mais acontece, né? Uhum. Dentro desses ataques. Na projeção, ela pode estar ligada ao sono ou não, pode ser lúcida. Nossa. Sim, pode. Até na parte de materialização, tá? Existem obsessores que eles estão tão apegados a questões materiais, eles exerceram aí uma função energética tão poderosa que eles conseguem materializar um tipo de ataque, de bombardeio. Nossa. E podem criar situações, tá? Situações de discórdia, de confusão, de briga, de mal-entendido, situações até mesmo de acidentes, de doença. Muitas das vezes a pessoa está doente não por conta de uma doença dela mesma. Isso, não tendo uma doença, uma enfermidade que está ligada a ela ou que, né, é uma prova. Não, de repente é um ataque de obsessores, tá? Ou um obsessor mesmo que tem essa doença, que está trazendo essa doença, essa enfermidade, e acaba projetando isso na pessoa, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de falar desse tema porque quando a gente fala desses obsessores, a gente tem que entender que uma pessoa também, ela recebe esses ataques porque ela deu de alguma forma brecha para que isso acontecesse. Então lá a gente falou em outros capítulos, eu não sei se no bloco anterior a gente falou sobre a energia da gente, mas a positividade, a alegria, né, são frequências que trazem uma proteção pra gente. A gente tem uma blindagem energética quando a gente tá nesse estado de vibração. E em compensação, quando eu tô na raiva, no rancor, na mágoa, na tristeza, eu acabo perdendo essa blindagem energética. Isso é natural. E aí é quando o obsessor, ele se conecta em mim. E por que ele se conecta em mim? Porque eu tenho uma energia, né? Tem um ectoplasma, que é tudo que ele não tem mais, que é tudo que ele quer ter. Por isso que a gente fala assim, por isso que é tão interessante da gente aproveitar o máximo dessa vida na fisicalidade, porque eles estão do lado de lá querendo, né, se conectar de novo na matéria, porque aqui é o interessante, aqui a gente evolui, lá eles ficam estagnados, né? Isso, a Juliana tocou num ponto muito perfeito dentro desse caminho, desse estudo, esses ataques, esses bombardeios, essa situação do obsessor. Todos nós que fazemos o desencarne dentro de um processo de prova, a gente tem que entender que se a gente não trabalhar as nossas provas, não trabalhar nossa evolução, nosso amadurecimento espiritual, a gente vai ficar estagnado em espírito. Você vai estagnar naquela época, naquele tempo, naquela situação. Vai ser um ciclo vicioso que aquele espírito vai vivenciar o tempo todo. Até conseguir se desligar. Até conseguir se desligar. Então, se ele desencarna com raiva, com rancor do outro, ele vai viver aquela situação ali. Por muito tempo. Há muito tempo, até ele se conscientizar. Muitas das vezes ele não sabe nem que desencarnou. Muitas das vezes não sabe nem que desencarnou. Grande, exatamente, a ignorância é tão grande que ele permanece ali e convicto de que está encarnado, que vai prejudicar aquela pessoa, que vai fazer o mal contra aquela pessoa, enfim. Isso que a Cris está falando, que a gente trouxe esse assunto, é bom da gente falar, por quê? Porque quando a gente baixa as barreiras, a gente fica vulnerável para que um espírito obsessor queira se conectar nessa nossa energia. E como que eu faço para ele não se conectar? Primeiro, eu tenho que elevar minha energia, mas às vezes esse obsessor ele já tem uma energia muito forte sobre a gente. E a gente não consegue com facilidade. Fui só tomar um banho de mar, passou? Não passou. Não, fui tomar um banho de ervas, também não passou. Não. Então, assim, existem trabalhos terapêuticos pra gente desconectar, cortar, cancelar a energia desse obsessor. Excelente. Então, é algo bem sério, né? Que quando a gente fala energia obsessora, acontece de forma corriqueira? Acontece, né, Cris? Acontece. É o que mais acontece. Né? Então, assim, a gente precisa se cuidar. A energia do obsessor, ela pode desencadear também essas doenças, como ela falou, na fisicalidade da pessoa,
né? Porque a energia, ela começa a ser sugada demais. Então, por exemplo, a gente fala que a gente tem uma áurea, né? A gente sabe que a gente tem uma áurea em volta da gente. Quando acontece de cair, de diminuir essa blindagem, existem rompimentos áuricos que ficam conectados nos nossos chakras e é por onde eles vão se alimentar dessa energia. Por isso que às vezes a gente viu na novela do Alexandre, que tá na Globo sim, de novo, sim, a viagem, viagem, né? Daquela coisa do obsessor em cima, do obsessor querendo sugar. Tem algumas brincadeiras memes na internet, né? Que as pessoas se vestem de preto e agarram e ficam. E é realmente essa energia que quem tem o dom de ver, né, enxerga desse jeito, né? Enxerga, a pessoa agarrada. Agarrada, né? sim. Há pouco tempo nós tivemos na casa um trabalho de desobsessão e um dos antigos médios da casa estava com um problema. Ele tem um problema, já é uma enfermidade que já acompanha ele há algum tempo, mas no caso nunca tinha visto o trabalho em si, nunca tinha sido feito com ele, como paciente. E ele foi passar pela desobsessão. E nessa desobsessão eu vi o espírito que estava acompanhando, acoplado ali. E dei toda a descrição do espírito e falei, esse espírito desencarnou de uma forma, esse irmão, na realidade, desencarnou de uma forma bem estúpida, bem pesada. E dei a descrição, falei como era o rapaz e tudo. Nossa. E aí descobriram que foi um rapaz que na realidade tem um vínculo familiar secundário, se eu não me engano, na família, e acabou tirando a própria vida. Nossa, ele ficou por ali então. Pois é, ele tirou a própria vida, acho que foi 6 meses depois que a mãe dele tirou a própria vida também. Foram 2 suicídios seguidos. Ele se virou para a morte, né? Ele não estava mais pronto para continuar a vida. Exatamente. E às vezes é uma coisa bem inconsciente, um movimento inconsciente entre família, que existe uma fidelidade Sim, sistêmica. sim. E aí ocorre isso. Sim, isso é sim. bem pesado, bem difícil de tratar, mas tem cura. E a gente precisa observar essas pessoas que sofrem quando alguma ente querida vai embora, porque pode ser algum parente que a gente já espera que a morte dele, ele tem uma idade a mais, uma pessoa nova da família, às vezes ela não se coloca mais pra vida, ela se coloca pra morte. Verdade. E aí ela vai se desvitalizando, entrando em estado depressivo, enfim, a coisa começa a ficar bem difícil. E às vezes a própria pessoa que entra nesse estado de auto-obsessão, né, ela atrapalha a pessoa que morreu, entendeu? O pior de tudo, né? Sim, acaba dificultando ali a evolução, o fluxo, né, de conscientização desse espírito. E esse tipo, geralmente esse tipo de desencarne, né, pesado, ele causa essa obsessão que é mais melindrosa de se tratar, tá? Uma obsessão, você trata, você cuida, e ela não vai te deixar da noite para o dia. Não existe não. Cuidados com a obsessão, todo o trabalho para você afastar, para você encaminhar aquele irmãozinho, aquela alma em sofrimento, ele pode durar de 1 mês a 6 meses, tá? Ou muitas das vezes até 1 ano. Nossa. Você tem que estar num trabalho ali árduo para poder desvincular aquele irmão, porque não vai ser fácil. Não porque é a gente fácil. tem uma energia flutuante, né? Então eu vou lá, faço um trabalho, vou na casa, por exemplo, da Cristina. Só que eu saio da casa da Cristina e eu tenho que ter essa conscientização de que eu tenho que estar fortalecendo a minha consciência, as minhas emoções, a minha mente. Isso. E aí, se por acaso eu começo a me meter em briga, vou pro bar beber, vou não sei o que, né? Me coloco na energia negativa de novo, de tristeza, do que for, eu vou baixar de novo a minha barreira, né? E aí o irmãozinho pode vir ou pode vir outro. Às vezes não é nem o mesmo, às vezes pode ser outro, ou é o mesmo, vem com uma legião. Uma legião, exatamente. Né? Então, legião. A gente tem que se cuidar. Então, assim, a Cris, na conduta dela, dentro da casa dela, tem uma forma de fazer. Eu, na minha terapia, também tenho uma forma de fazer os cortes. Mas isso que ela tá falando de continuar o tratamento é algo muito importante. Não é ir uma vez e achar que resolveu. Geralmente, resolve se você manter a sua energia alta,
né, para que isso não volte mais. Verdade. E a gente tem também aqui a influência mental, né? Então, assim, tudo é como se fosse assim, como que eu vou falar assim, tá um ligado ao outro, né? Tá Porque tudo conectado. começa esse ataque do obsessor e começa tudo a influenciar, os ataques mentais Sim, também, né? Como sim. se falasse, né? Sim, é como se falasse, vem pensamentos negativos, vem emanação de pensamentos negativos, vozes que você escuta que querem te direcionar para um caminho negativo e vai te influenciando até contra os outros. Sim. Ela vai te botando em situações que você fica contra os outros, que você fica contra você mesmo, que você se coloca numa posição de vítima. Você perde a clareza mental. Perde a clareza mental, perde o equilíbrio. É como se tivesse assim uma nuvem na tua frente, você não sabe exatamente o que você vai fazer, qual que é o próximo passo. Isso dá uma angústia muito grande, porque as coisas vão acontecendo em volta de você e você não consegue ter a percepção. Então, desalinha todos os teus chakras. Eu tô falando em relação ao frontal, mas aí, por exemplo, se você quer falar alguma coisa, você não tá enxergando direito, como você vai falar o que você tá sentindo? Pois e aí fica na angústia de falar, de não falar. Então, assim, é um desequilíbrio profundo e a gente precisa olhar para isso com mais responsabilidade e voltando à história, esquece o tabu, esquece que a espiritualidade só faz mal, a gente tem um equilíbrio aqui. Então, se a gente pode recorrer a uma ferramenta que a gente vai se estabilizar, é a hora, né? Então, vai até uma casa de umbanda, de uma casa espiritualista, vai atrás de um centro universalista, vai procurar uma desobsessão, vai procurar uma mesa radiônica, uma apometria. Claro, que ajuda bastante, essas ferramentas ajudam bastante. Resolve, né? Resolvem, dão a solução, trazem a cura, porque você acaba entendendo que você tem a cura dentro de você, você pode entrar no processo de se libertar, você vai se libertar e vai se fortalecer cada vez mais. É como se fosse um peso energético muito grande, né? Sim, sim, sim. E Cris, essas zonas, projeções umbralinas que você falou, né? Você falou que às vezes pode acontecer com a pessoa e ela tá lúcida e faz essa projeção. Faz essa projeção. E aí que a gente acha que parece que é louco, né? Sim, sim. Você imagina você no local, você é uma pessoa super tranquila e tal, e você sofre um bombardeio espiritual, que é obsessivo. E ali, naquela situação onde você está, naquele ambiente, começa uma confusão, começa que só você está vendo. Que só você está vendo. Começa a distorcer as palavras, começam a se distorcer as coisas, você vai entender um olhar de maneira errada, você vai entender uma palavra de maneira errada e vai começar um conflito. Eu já tive pacientes, né, que já estavam realmente num estado de obsessão muito grande. Acho que já era possessão de alguma forma, porque era mais de um obsessor. E que tudo que eu passei de recomendações terapêuticas e tudo mais, a pessoa não conseguiu realizar dentro de casa. 3 dias depois, mandei uma mensagem pra você perguntar, falei, você me desculpa, eu não vou conseguir fazer o que você me pediu. Falei, mas por quê? Não, porque eles estão muito bravos comigo que eu fiz o atendimento com você. Eles não querem, eles quebraram as coisas dentro da minha casa, começa uma opressão em cima de mim, não posso mais. Então já é uma obsessão que ela não dá mais conta sozinha. Não. Ela precisa de cuidados. Nossa, e aí já é um caso, né? Indo para uma possessão, é o caso de ir realmente fazer uma desobsessão com urgência, né? Sim, sim. Então a gente tem que olhar para esses casos com seriedade. Sim. Porque a família não sabe o que fazer para sair disso. Pois é complicado, né? Eu acredito que as pessoas precisam ter consciência da liberdade, tá? Da qual elas podem se colocar dentro de uma liberdade. Sim. Ninguém manda no nosso corpo. Sim. Só existe uma força que manda no nosso corpo, a criação. Exatamente. Só. Tá? Não existe nada mais poderoso ou acima de Deus. Não existe. Então a gente já tem que ter a consciência de que quem manda, quem me deu a vida foi o Criador. Matriz original, só ele pode conecta. Exatamente. Só ele pode no momento certo, na hora certa. Mas ninguém, força nenhuma, espírito nenhum tem o poder de comandar a minha vida. Muito bom. Ele só vai comandar se eu permitir. Exato. Se eu me deixar influenciar, Desistir. Desistir. Agora, é claro, se eu for procurar ajuda, se eu for buscar ajuda, auxílio, eu vou conseguir, com certeza,
me reequilibrar e me curar dessa obsessão e auto-obsessão. Muito. Então, pessoal, e nesse bloco agora a gente vai falar sobre doenças de origem mediúnica e descoincidência de corpos. Então, vamos lá, para que a gente fale, continue essa coisa da obsessão e tudo mais, como que acontecem essas doenças de origem mediúnica? Então, a gente já falou um pouquinho aqui que quando a gente baixa a guarda, a gente se conecta com esse serzinho aí que também está procurando de alguma forma energia, porque é uma forma de sobrevivência para ele, e ele acaba tirando a nossa energia vital, né? E aí prejudica a gente, prejudica ele, que fica num processo de estagnação, e várias doenças podem acontecer. Cris, conta pra mim, assim, não sei, um estado aí de doença mediúnica, assim, que você viu, que você falou, meu Deus, eu nem imaginava o quanto uma pessoa podia ser tão prejudicada. Pois é, a doença mental é uma das grandes causas aí do processo de obsessão. O desequilíbrio mental, a esquizofrenia As pessoas não sabem, né? A esquizofrenia é uma doença que está ligada diretamente ao espiritual, e esse bombardeio de obsessores. Ela está muito direcionada aí à auto-obsessão com a prática do obsessor, tá? E é uma doença que os médicos, para a ciência, não tem cura, né? Ela só vai crescendo, evoluindo, enfim. Se agravando cada vez mais. Mas a grande maioria que tem essa doença causa espiritual. As crianças, você acha que elas podem ser atacadas nessas doenças aí de origem mediúnica? Na questão que hoje a gente vê muitas criancinhas agora, né? Que os pais estão largando na internet, no tablet, e acaba criando um abismo, né? Entre a relação, o relacionamento dos pais. Então, começa a ficar uma coisa muito fria e as crianças começam a entrar em estado de crise, né? As crianças de 7, 8 anos estão indo parar no hospital, sendo internadas com esquizofrenia, né? Com doenças, tomando remédio, porque estão nesse estado. Pois é, a gente tem aí uma variedade de crianças que chegaram no planeta, né? Que são consideradas crianças cristais, crianças índigas, crianças diamante, crianças arco-íris. E eu acredito que hoje, nessa geração, os pais não estão sabendo lidar com essas crianças, tá? Sim. Existe aí um avanço de maturidade fora da época nessas crianças, como existe também uma estagnação dentro do processo de expansão da consciência. Como você mesmo falou, essas crianças. Essa visão que as crianças têm da internet, das redes sociais hoje, está cegando, né? Tá estacionando a mente, o raciocínio. Na verdade, o adulto deveria estar conduzindo para um crescimento, para um desenvolvimento, e acaba que essa criatividade tem um espaço dentro do cérebro, né, que ele precisa ser desenvolvido. E ele começa a não se desenvolver e realmente estagnar de uma forma que a criança começa a ter problemas muito graves. Né? Pois é, está sendo direcionado por pessoas, por uma condição externa, onde a criança, ela sabe mexer na tecnologia, a gente sabe que a criança é uma criança que vem, né, dos altos, que vem aí das estrelas. Uma criança muito inteligente, são crianças de uma inteligência muito avançada. Fora de série, né? Fora de série, mas a grande maioria estagna na internet, em coisas, em assuntos que não são produtivos, que ficam ali, né? Rodando, fazendo ciclo vicioso. Consumindo a criança, e de alguma forma também eles ativam muito a dopamina, a serotonina. Isso. Então eles estão num estado de consumação estressante de todos esses hormônios, né? Rolando a tela, né? Passando o dedinho, e eles começam a ativar aquilo de uma forma que eles não querem mais se conectar também. As conexões reais, que dão muito mais trabalho, não foram incentivados, e aí os pais acabam largando. Então é um caso sério, né? Sim, sério, e que envolve um grande processo de obsessão. Um grande processo de obsessão. Seria, no caso, uma obsessão
coletiva, né? Nossa. Você ficar ali preso a uma tela e tá ali totalmente hipnotizado por aquilo que aquela tela apresenta, por aquilo que estão apresentando a você. E imagina a quantidade de obsessores que influenciam ali até naquilo que você está vendo, que você está escutando. Com certeza, né? A gente que é adulto, que, vamos lá, que a gente tá mais com a consciência expandida, às vezes a gente fala de um assunto Sim. próximo do celular e de repente aquele assunto já tá ali na tela pra gente. Verdade, Imagina essas verdade. crianças que estão completamente condicionadas, que estão nem tendo a percepção de que isso é para elas consumirem e elas consomem de fato e aquilo vai prejudicando. É muito nocivo. Né? A gente está num momento aí de transição planetária, de muita energia entrando na Terra e a gente precisa observar isso tudo que está acontecendo, né? Então, quem está conseguindo se conectar com a natureza, com tudo que é fora, que não está só nas telinhas, consegue o equilíbrio. Agora, mesmo a gente que está sempre procurando aqui autoconhecimento, se equilibrar, a gente sente essa necessidade cada vez maior, porque a energia que está vindo para a Terra, ela está expandindo o nosso DNA, vai e volta, a gente fala muito da frequência Schumann, né? Que está se alterando o tempo todo, então a gente sente no corpo, no físico, no DNA da gente essa expansão e essa retração. E aí a gente vê também a descoincidência de corpos, né? Que tem a ver com as tonturas, mal-estares, zumbidos, e tem muita gente sentindo isso. Eu sou uma que começou com esse processo aí no final do ano passado. Muito enjoo, muita tontura e assim, coisas que eu não sentia, né? Coisas que não passavam por mim. Aceleramento. Sim. Né? A gente está vendo que a energia do planeta lá O dia, né? O dia tá voando. Não tem, parece não que tem 10 existe. horas. Só tem 10 horas. Não tem mais 24. Foi dito, né, que o dia agora tem no máximo 16 horas. E diz que sexta-feira agora, né, ia começar a sofrer um processo realmente de aceleramento e enfim, os cientistas colocaram lá na internet, eu li um artigo falando sobre isso. Falei, meu Deus, a gente já tá se atropelando aqui, a gente vai diminuir alguns segundos nossos. Pois é, o dia tá ficando mais curto, a noite tá ficando mais longa e a gente tá ficando mais cansado. Mais cansado. Né? O corpo não tá suportando essa energia que o planeta tá emanando. E é uma energia que o planeta tá buscando dentro da sua evolução. Ele tá acelerando, ele tá se equilibrando. E a gente tá dentro dele e não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como voltar para trás, a gente tem que se adaptar. Então, assim, isso que a Cris falou que ela tá sentindo, eu comecei a sentir de uns meses pra cá com muita força. E eu não queria falar pra ninguém, porque eu não sabia pra quem contar o que eu tava sentindo. E aí, a primeira pessoa que eu falei, ela falou assim, não parece que é uma montanha russa, assim, que de repente você faz? Eu falei, é a mesma coisa. Exatamente. Você recebe uma energia, assim, você fala, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, cara, o que tá acontecendo comigo? Exatamente. E a solução, natureza. Né? Natureza é se conectar se conectar com a natureza, se conectar com o verde, com a terra, a água, fogo, ar. Se conectar 5 elementos, com né? os 5 elementos, que é o éter, que né, já tá, o quinto ele é o espírito, esse divino que nós temos, essa centelha divina que nós temos, fazer essa conexão, entrelaçar com a mãe natureza, para a gente poder sobreviver, né, a esse processo de aceleração do planeta. A consciência ela vai se expandindo, sim. Como se fosse uma ginástica, né? Isso, como se fosse uma ginástica. Atenção e a gente vai observando, levando luz. Isso, mas a grande maioria ainda está na caverna, não quer sair da caverna, está dentro da caverna, não quer expandir, não quer entender. O processo da força material ainda está muito ligado às pessoas, e aí fica difícil, né? E a gente vê um mundo totalmente desequilibrado, um mundo que nós, não é o planeta, nós causamos guerra, nós causamos conflitos, nós causamos doenças, nós causamos pandemia, nós estamos causando tudo isso por conta de não aceitar o aceleramento da evolução do planeta.
E essa espiritualidade que está tentando nos empurrar, vai, olha, desperta, Desperta, vai, acorda, porque o ser humano, ele tá muito preguiçoso, ele Tá. não quer acordar, ele não quer viver essa realidade. E é uma pena, né? Porque as pessoas estão desperdiçando, tá ficando mais difícil ainda. Imagina, a gente que tem consciência, a gente tá sofrendo aí essas tonturas, né? Essa coisa de que a gente tá com mal-estar, imagina quem não tem consciência do que tá sentindo no corpo. Então, assim, estão indo para tomar remédio, estão parando no hospital, não estão aterrando a energia que às vezes o que você precisa é colocar teu pé na grama, você precisa de entrar no mar, né? Se conectar com a natureza. Então, assim, a gente precisa voltar a estar mais com a natureza, fazer o que o ser humano tinha que fazer mesmo, Sim, né? sim. Porque, na verdade, viver dentro de um apartamento, de um concreto, né? Uma caixa de concreto, colocar borracha no pé e não aterrar, fica complicado. Depois a gente querer que tudo seja em equilíbrio. Se a gente sair do equilíbrio natural, a gente criou um espaço diferenciado, a gente não põe mais o pé no chão, aí a gente passa creme com parabeno, né, no corpo, shampoo com química, creme no rosto, escova de dente com flúor, e tudo que a gente ingere, que a gente faz, tá com química. Vai desequilibrando também, isso, né? além de desequilibrar, bloqueia as glândulas, né? Isso. É um perfume que a gente passa aqui o tempo todo, direto na pele, perfume. Pois e a gente tá bloqueando as nossas glândulas, né, na axila. A gente vai passar o desodorante, a gente também faz um bloqueio de uma glândula que é para trabalhar pra gente. Então, assim, a gente tem que ver qual que é o equilíbrio de tudo que a gente tá fazendo. Eu já tem um tempo que eu aderi, assim, a tudo mais natural, no sentido de comprar um desodorante que seja natural. Foi a última coisa que eu consegui achar. Creme de corpo mais natural também, que é difícil de achar, mas a gente consegue. A pasta de dente. O de cabelo ainda não consegui. Tem aqueles em barra, né? Tem isso. Eu pinto cabelo, não dou conta de hidratar meu cabelo. Mas a gente tem que cuidar. É busca do autocuidado. Claro que eu não vou cortar tudo de uma vez. Não, a vaidade, não você se cuidar, você se sentir, né, bem, se cuidando é uma coisa. Autoconfiança. Autoconfiança, autoestima é uma coisa. Faz parte do equilíbrio, né? Sim, você exagerar nessas questões aí já é um problema, né? Sim, a gente com ficar certeza. presa, porque a gente ficar presa ali, a questão é igual a pessoa não quer envelhecer. Como assim não quer envelhecer, gente? O espírito, ele tem uma única idade, né? Que bom, né? É o mais legal dessa história. Exatamente. Ele tem uma única idade, que é a maturidade, só. Que bom. O corpo, ele vai adquirindo as experiências que a gente vai tendo na vida, né? E é tão bom a gente olhar, nossa, eu era criança assim, eu fui adolescente assim, eu fui um adulto assim, eu já sou uma pessoa já de uma certa idade. Mas com a maturidade, né? A consciência da maturidade. Amei todas as minhas fases e amo todas as minhas fases né? de vida. Tenho, assim, se falar pra mim, quer voltar lá atrás, aos 20 anos de idade, pô, legal, com essa cabeça que eu tenho hoje. Ai, beleza. Ninguém ia me aguentar com a cabeça de hoje. Eu já acho que pois é, a gente ia ser lixada. Não dá, a gente ia ser, porque a maturidade era muito. Ou a minha vida ia para um outro norte, né? Completamente diferente, outro meio de pessoas. Acho que seria muito estranho voltar com a maturidade de hoje. Pois é, a gente cometeu erros, a gente acertou e hoje a gente está faz parte do processo. Faz parte do processo. Bater cabeça. Agora é você aceitar esse processo. Não é você eu vou deixar de me cuidar, eu vou deixar de fazer isso. Não é deixar de fazer. É você entender que tudo tem uma fase, tudo tem um processo, vai se cuidando, vai se... Mas procurando equilíbrio, né? Procurando a essência da gente. Isso, a essência. O que faz bem, o que não faz, a gente vai, né? Tentando evitar, mas procurar esse equilíbrio para a nossa energia estar equilibrada, para a consciência expandir e a gente conseguir observar com luz tudo que está no nosso processo de expansão para a gente fortalecer como uma academia. Eu adorei esse termo, esses dias alguém falou, parece uma academia, eu falei, parece uma academia. E alguém falou também para mim, que de obsessor, né, que ele botou um gato em você, né, o obsessor, ele bota um gato, literalmente, né, ela fez um gato de energia e ele te suga. Então, o nosso episódio hoje foi te falar dessas energias aí, como que a gente cuida da nossa mediunidade, como que ela é lúcida, como que ela é segura, mas também cuidar de todo esse processo que pode acontecer, que acontece com várias pessoas que não estão se cuidando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem as perguntas aqui, porque a gente vai responder no 4º episódio. E é mais uma vez aqui com muito
agradecimento que eu tenho para você, Cris. Muito obrigada de estar aqui. A Cris tem uma casa, gente, a gente sempre fala aqui do trabalho dela, da casa dela. Então sigam ela lá no Instagram é Cris Charneski, tá? Minha casa é uma casa universalista. Isso. A matriz dela é Umbanda e a gente tem vários tipos de terapias holísticas, tem cirurgia espiritual e tem os atendimentos dentro do amor fraterno com os guias e as entidades. É só me seguir lá no Instagram, tá? Que vocês vão saber o dia e o horário de atendimento. Muito bem. Eu também, gente. Se vocês não estão seguindo aí no canal, sigam aqui agora, Juliana Guinâncio. No Instagram também vocês me encontram. E toda terça a gente está aqui, 19h30, com vocês, com essa live maravilhosa. E deixem as perguntas e respostas, porque isso ajuda a gente a nortear nosso trabalho. Gratidão. Gratidão. Boa noite.